Todo mundo sonha em morar na Europa ou morar fora do Brasil. Nas fotos tudo parece lindo, tudo parece incrível e você acha que vai ser fácil fazer amigos. Mas isso acontece só até você chegar no seu destino final e você percebe que é estranho você estar rodeado de gente e ao mesmo tempo se sentir solitário, se sentir sozinho. A Europa me ensinou duas coisas: como é viver sozinho e como é viver distante. No Brasil, por mais que você viva sozinho, por mais que você more na sua casa, você tá no seu país, cara. Você muitas vezes está algumas horas dirigindo ou alguns minutos da sua casa. E na pior das hipóteses, você tá a 2 horas, 3 horas de voo. Eu quero passar a minha visão para vocês sobre o porquê que eu acho que é mais difícil. Primeiro de tudo, uma coisa que é óbvia, que é a diferença cultural. Nós brasileiros, por mais que, sei lá, você vá morar na Espanha, ou na Itália, ou em Portugal, que são países que compartilham mais cultura com a gente, ainda assim você vai perceber uma grande diferença. Nós brasileiros, a gente é muito próximo, como que eu posso dizer, a gente faz amizade fácil, cara. No Brasil, por exemplo, se você tá na fila do banco e a fila tá demorando muito, em 1h30 de fila, você já começa a fazer amizade ali, você já começa a conversar com as pessoas. A minha cidade, por exemplo, em Floripa, quando eu saio de manhã para ir comprar pão, no caminho, as pessoas já me dão bom dia. No mercado, as pessoas te dão um bom dia, fala para você tenha um ótimo final de semana, tenha uma ótima semana, ou tenha um bom trabalho. E por mais simples que isso possa parecer, aqui não é assim, cara. Aqui é como se cada pessoa estivesse vivendo a sua vida. Não que no Brasil a gente não esteja, mas no sentido de que ninguém tá nem aí, sabe? As pessoas não se importam muito em te dar um bom dia ou ou te perguntar como você tá, porque o pessoal é mais fechado. A cultura é diferente. E eu acho que esse é um dos principais motivos que fazem ser tão difícil. A gente, por ser muito próximo, por ter uma cultura mais de toque, por exemplo. Esse é um outro exemplo muito sutil. Aqui ninguém toca em você, cara. Por exemplo, quando você tá dentro do ônibus ou dentro do metrô, que tem um espacinho apertado, no Brasil é muito comum, eu já vi a pessoa botar a mão aqui no seu ombro para pedir licença, ou passar assim, colocando a mão em você, de forma respeitosa, é claro. Aqui não. Aqui muitas vezes a pessoa se espreme toda, passa assim, ó, pelo canto, só para não precisar falar com você, para não precisar te pedir licença. Aqui todo mundo é extremamente educado, mas a educação não gera conexão. No Brasil, a gente gera conexão com os outros mais fácil. E no começo eu sentia muito falta do barulho, falta, sabe, de falar alto. E aqui é todo mundo muito contido. Até mesmo aqui na Espanha, onde eu tô, se você olha gráficos e estatísticas, Espanha e Itália são os países mais barulhentos da Europa. E ainda assim eu noto uma diferença bem grande com a gente no Brasil. É como eu falei, a gente na fila de ônibus, na fila do banco, a gente já começa a conversar, a gente já começa a trocar ideia e muitas vezes você faz um amigo ali. Mas a falta desse barulho também me deu espaço para aprender a passar tempo comigo mesmo. Sem todo esse barulho, sem toda essa bagunça, você passa a olhar para dentro e você passa a se conhecer mais, a descobrir novos hobbies, a descobrir coisas que antes você não podia descobrir porque você sempre estava ocupado, saindo com os amigos, socializando. Porém, eu posso falar que eu sinto falta. Eu sou uma pessoa que eu me considero introvertido, me considero uma pessoa muito para dentro. Eu gosto muito de passar tempo sozinho. Ainda assim eu senti muita falta
Demorou um pouco para mim sentir essa falta, porque, claro, logo no início, quando eu cheguei no primeiro ano, digamos assim, era tudo novidade, sabe? Eu tava com um êxtase muito grande, a dopamina sendo liberada no cérebro de forma louca, com tudo novo, língua nova, gente nova, diferente. Mas depois de um ano, eu comecei a me sentir mais solitário. Eu comecei a sentir uma solidão bem forte. Até porque eu notava que aqui a conversa ela é diferente. Eu conversava com muita gente, né? Na Irlanda, muitas vezes eu ia no pub e muita gente parava, conversava comigo, trocava ideia, queria saber de onde eu era, perguntava. Mas a conversa era breve. Era uma conversa... No inglês a gente chama de small talk, né? Conversa pequena, ou seja, aquela conversa, sabe? Oi... Tudo bem? Como seu dia tá? De onde você é? Ou seja, não eram conversas que geravam conexões genuínas. Não eram conversas e pessoas que viravam amigos. Eu tive sim algumas poucas pessoas que eu conheci, que eu combinei de sair, que eu conversava mais a fundo sobre os meus interesses, sobre o interesse da pessoa, conversava e debatia sobre a vida. Porém, essas pessoas não eram europeias, entendeu? E eu acho que isso tem muito a ver com o que eu falei antes. O fato da cultura ser diferente, ser um povo mais fechado. E isso não é nenhum problema. Para muitas pessoas isso é bom, muitas pessoas se adaptam muito bem. Eu cresci em Florianópolis, uma ilha. No sul a gente é um pouco mais fechado, mas ainda assim, pelo fato de eu viver quase a minha vida toda numa ilha, cara, a gente tem uma cultura de praia, a gente é muito aberto, a gente conversa, a gente é do toque, entendeu? E aqui na Europa é completamente o contrário. Mas assim, eu acho que o importante, claro que você precisa colocar na balança e depende de pessoa para pessoa. E o que importa é você estar em paz consigo mesmo. E você ter... E eu diria também você ter a sensação de pertencimento, né? Porque você tá cercado de gente, também não adianta nada. Você tá cercado de amigos que não te levam para frente, não adianta nada. Então muitas vezes é melhor você ter poucos amigos, mas amigos de verdade, amigos que você possa contar, que não vão ficar te levando para te levando para um lado ruim. E quando eu digo lado ruim, são esses tipos de amizade que eu já comentei aqui, que muitas vezes te invejam, que muitas vezes ficam criticando ou diminuindo suas conquistas, e esse tipo de coisa. Se você mora fora do Brasil ou é um imigrante, deixa aqui nos comentários como que tem sido a sua experiência, o que você achou, se você se adaptou bem, se você se adaptou mal e se você sente falta do Brasil. E para você que ainda mora no Brasil e que pensa em emigrar, né, em sair do Brasil, compartilhe esse vídeo com seus amigos, as pessoas que você conhece ou que fazem planos com você para sair do Brasil, para vocês terem uma noção, pelo menos, do que te espera, para você não chegar aqui no vazio, né? Como um cego em tiroteio, sem saber para que lado ir. E como eu falei, isso vai depender muito da sua personalidade, cara. Vai perceber muito do seu estilo de vida. Se você é uma pessoa extremamente antissocial, eu diria que o estilo europeu ou do exterior, né, os Estados Unidos também, que é para onde muitos brasileiros vão, vai casar muito com o seu estilo, com a sua personalidade. E por que eu digo extremamente antissocial? É porque eu me considero uma pessoa um pouco antissocial. Eu sou muito caseiro e mesmo assim, às vezes eu sinto aquela falta, sabe? De ter um amigo para trocar uma ideia, de ter alguém para ir sair tomar uma cerveja. E é aquilo que eu te falei.
Você vai ter contatos, você vai ter amigos, só que eles, na Irlanda era o que eu sentia, eles não se tornavam amigos de verdade, pessoas que eu criava conexão. E as pessoas que eu criei conexões eram pessoas de fora da Europa, ou sul-americanos, ou africanos também. Eu conheci alguns africanos que eu me dei muito bem e que viraram meu amigo. Mas também por um período de tempo, depois que eu perdi o contato com eles, isso sumiu. Era isso que eu queria trazer para vocês, uma ideia, né? Qual é a minha visão, por que eu acho que é tão difícil, e também mostrar para vocês esse lado que ninguém mostra sobre morar fora do país. Um abraço e até o próximo vídeo.